pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Abençoados com todas as bênçãos. Aqui eu quero expor esses 3 bandidinhos da circuncisão. Eu sempre falo de Paulo e da incircuncisão, mas esses 3 bandidinhos, às vezes eu me refiro a João, Pedro e Judas. Perdão, Tiago. Judas também, outro cabeçudinho, mas dessa vez não vou falar dele, porque o que ele tem é uma paginazinha e em si não expôs tudo que tinha em sua cabecinha. Mas essa gente da circuncisão fez muito, muito dano. Às vezes, quando eu falo da circuncisão, imagina, um homem como João, que escreve Apocalipse, eu tenho que interpretar isso. Você não está vendo que ele é um instrumento que Papai Deus usou para colocar o véu às nações, para confundi-los por não haverem crido a sua palavra? Porque ele diz, por não haverem se crido, na verdade, ele os envia espírito de confusão. E como João não quis crer na verdade de Paulo, foi o pior inimigo de Paulo, então, ao não crer em Paulo, Deus lhe envia um espírito de confusão. Você sabe que papai tem tudo friamente calculado, e esse espírito de confusão foi enviado porque o roteiro do filme está assim, para velar as nações, e os velou. E um irmão essa semana me escreveu e me disse, apóstolo, diz que os 144 mil, bem intencionado, ele não me criticou, ele estava buscando informações, ou dando ou que ele desse informações. Os 144 mil são judeus? Veja bem, não diz que são judeus. Judeu é uma religião. O que diz são verdadeiros israelitas. Então deixa eu ler isso aqui. Quanto a isso, para sair desse assunto, em Romanos capítulo 9, diz uma revelação muito linda. Não que a palavra de Deus haja falhado. Romanos capítulo 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão todos são filhos, senão em Isaac te será chamada descendência, isto é, não os que são filhos segundo a carne são os filhos de Deus, senão que os que são filhos segundo a promessa são contados como descendentes. Assim que dentro disso, dentro desses 144 mil está a descendência de Abraão, e Abraão foi gentio, e por meio de Jacó, o obediente, nós somos... Bom, de Jacó é que saem essas 12 tribos aí. Quer dizer que, como nós somos os verdadeiros israelitas, que fique bem claro isso. Há outra informação aí, mas este não é o tempo para entrar nisso aí. O tema de hoje é as portas do Hades, as portas da morte, as portas do inferno, a morada dos mortos, Hades. Vamos ler Mateus capítulo 16, verso 18. Semana passada, penso que estava falando disso, mas só uma parte. Veja como o verso diz. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, ou seja, a confissão que Pedro fez anteriormente, sobre esta rocha edificarei minha igreja. E aqui está o tema. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas da morte não prevalecerão contra a igreja. No entanto, o que Pedro fez a quem se estava falando isso? E a João, que estava ali bem próximo? E Tiago,
que fizeram eles? Bom, até o dia de hoje, a igreja está sofrendo pelas portas do inferno, porque esses pregadores pregam mais acerca do inferno do que da igreja, da graça. Eles dão o poder ao diabo que ele não tem, eles dão um poder ao diabo que foi destruído faz 2000 anos. Então, eles fizeram tudo o oposto. Cristo disse assim, olha, sobre esta rocha eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno, da morte, do Hades, do sepulcro, não prevalecerão contra a igreja. Você sabe quando isso se cumpriu? Com minha vinda. Com razão ele disse isso lá. Aquele que estava lá é o mesmo que está aqui hoje em mim. E como era ele quem edificaria a igreja, esperou que ele viesse pela segunda vez para edificar a igreja e dar validade a isso, porque se dependêssemos dos apóstolos, o que eles deram foi poder ao inferno, poder ao pecado, poder à morte. Bem, veja o que diz esse escrito de 1 a João, capítulo, primeira carta de João, essa sim que João escreveu. Às vezes eu digo primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, porque não é primeira de Tessalonicenses. Tessalonicenses é uma cidade e ela não escreveu, quem escreveu foi Paulo. Agora esta aqui sim, é de João. Primeira de João. Veja como diz, capítulo 5, verso 16, diz, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não seja de morte, estamos falando já quase 90 anos ou 80 anos depois da morte, ou depois de Cristo, perdão, depois da data de Cristo. Estamos falando de muitos anos depois. Paulo já morreu e essa gente aí ficou aí escrevendo. Por isso é que Paulo disse, seja por carta nossa, como se fosse nossa. Tenham cuidado com os escritos que virão depois da minha morte, porque vão tratar de confundir a igreja. E você sabe que Pedro, Tiago e João escreveram depois da morte de Paulo. Então, foram eles que se ocuparam em dar poder ao inferno, dar poder ao diabo, dar poder ao pecado, à morte. Veja como diz aqui, se alguém vira seu irmão, não está falando de um ímpio, é seu irmão, cometer pecado que não seja de morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Em outras palavras, perdeu a salvação e agora é devolvida. Diz, isto é para os que cometem pecado que não for de morte. Ou seja, ele cria que há um irmão que poderia cometer um pecado de morte. Pecado de morte, há pecado de morte, pelo qual eu não digo que se peça. Então, na mente de João, ainda que o poder do pecado foi a lei, quando Cristo pôs fim à lei, o pecado ficou morto. Mas na mente de João, não. Na mente de João, o pecado está vivo. E por outro lado, está Tiago. Veja como diz Tiago, todos estão cortadinhos pelo mesmo corte. Eles têm o diabo entre olho e nariz. Capítulo 5 de Tiago, verso 20 diz, saiba que aquele que fizer o pecador voltar do seu caminho, ou seja, um irmão se descarrilhou, se desviou, como eles dizem, como dizem os apóstatas, perdeu a salvação, se desviou. Então, diz aí, aquele que saiba que fizer tornar ao pecador do erro do seu caminho, salvará de morte. Salvará de morte o quê? Uma alma? O que é a morte? Que morte? Se o império da morte foi destruído, o império da morte, Paulo destruiu. Não é isso que diz em Hebreus capítulo 2, verso 14? Vamos ler, para você ver como é que o apóstolo fala claro. Essa gente aí estava com atraso tremendo. Paulo escreveu, mas como eles não se davam bem com ele, não acreditavam em suas epístolas. De fato, eu não quis falar de Judas. E Judas disse, alguns encobertamente encobriram a graça de Deus em libertinagem. Isso aí era Judas falando contra Paulo. Os apóstolos. Veja como diz o verso 14 do capítulo 2 aos Hebreus, diz, assim que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então,
destruiu ao império de quê? Da morte. E que foi que Jesus de Nazaré advertiu? Que as portas da morte, do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Aqui eles fazem caso omisso ao que Paulo disse, então apresentam o pecado com uma autoridade tremenda. Veja como diz, segunda carta a Pedro, vamos até Pedro agora. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns a têm por tardia, senão que é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos procedam ao arrependimento. Na boca de Pedro, o que há é arrependimento. E o que há de trás do arrependimento? Pecado. E como é que falava o nosso abençoado irmão Paulo? Reconciliai-vos. O poder da reconciliação. Paulo nos convidava a reconciliar-nos. Dá licença. E então, essas mentalidades dos apóstolos, inimigos da cruz de Cristo, falsos apóstolos, apóstatas que contribuíram para a apostasia mundial, onde está a igreja protestante de hoje, onde estão os católicos e onde estão todos os grupos cristãos ou chamados cristãos. Todos apostataram porque esses mesmos apóstolos tiveram por imundo o sangue do pacto. Debocharam do propósito de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Com isso é que nós estamos lutando. Esse é o diabo que nos resta. Os ensinos desses apóstolos é o único satanismo que resta. O satanismo da Igreja Católica. O satanismo dos protestantes, de todos os protestantes que se passam falando aí do diabo. Por aí é um que defende o diabo, gasta dinheiro na televisão para defender o diabo. Ao bom chamam de mal e ao mal chamam de bom. Bom, então, esses apóstolos se encarregaram de dar poder ao Hades, em vez de dar poder à igreja. Por outro lado, vocês lembram que Jesus Cristo disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não sei se foi Constantino ou um desses reis, não importa, nenhum deles. Violaram o pacto, Cristo disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que eles fizeram? Uniram a igreja com o Estado. Veja quantos milhões de dólares a Espanha dá à Igreja Católica para sustentar todos esses colégios católicos para que violem seus próprios filhos. Quanto dinheiro não lhe dava a Costa Rica? Lhe dava, porque eu não sei se seguem dando. Em Colômbia já pararam. Tiraram o dinheiro dos católicos, penso eu, né? Eu escutei dizer isso. Porque, como a grande rameira adulterou com os reis da terra, esse adultério está em que dos impostos que você paga, então eles mantêm essa falsidade. Por isso é que pedem esmolas, por isso é que passam aquela sacolinha, e não importa se você joga uma moedinha, 2 ou 3 centavos, por quê? Depois de tudo o governo lhes dá o dinheiro para eles seguirem abusando, para seguirem pregando a mentira, a blasfêmia, o mistério da iniquidade, que é o papado romano, isso é um mistério de iniquidade pura. Lhe dão poder ao pecado, dão poder ao diabo. Olha que as almas do purgatório. De que mente sacaram uma coisa assim? As almas do purgatório, a missa. De onde sai todo esse ensino? O terço. Que se a Virgem Maria, que Virgem Maria, se ela teve mais filhos? Ela deixou de ser virgem. Ela foi virgem até ter Jesus, depois teve mais irmãos, mais filhos. As blasfêmias da Igreja Católica, que bom que estão se destruindo todas. Todos esses colégios católicos continuem fechando, eu declaro
nessa contagem regressiva aqui, logo veremos tremer a terra mais. Irene me chamou, me ligou e disse que Guatemala essa manhã teve 2 terremotos. Um às 5 da manhã e outro 5,3 e outro não sei quanto foi. E continuará tremendo. Lá caiu uma mesquita em cima e morreram não sei quantos. Isso você só leu o jornal local e se você não gosta das notícias não está inteirado. Se você vê notícia, procura um noticiário desse aí, olha, você vai se inteirar. Olha o que disse JH aqui, olha ali, olha lá. A terra está tremendo, a criação geme. Mas você e eu somos os escolhidos, as primícias, para ver o espetáculo mundial que tem sido esperado por quase 7.000 anos, esperando esse espetáculo. Agora é que vem Papai Deus atuar nesse grande dia. Deixa eu ver como é que diz aqui Romanos 9:8. Que belo está esse verso. Não, 9:28. Romanos 9:28. Porque o Senhor executará sua sentença sobre a terra, em justiça e com prontidão. Executará. O Senhor executará seu juízo sobre as nações. Deixa que sigam debochando. Bom, o comunicado de imprensa nosso saiu para todas as nações, com foto e tudo. A contagem regressiva vai ser escutada por toda parte do mundo. Emílio me escreveu um correinho que este senhor, que tem um programa lá em Guatemala, que é bastante justo conosco, em certo aspecto, porque ele sempre tem sido justo nos comentários, e convidou Emílio para o próximo dia 3 de março, para entrevistá-lo. Creio que é 6h30, hora de Guatemala. Isso sairá pela internet também, você poderá ver. Assim que é a primeira entrevista que sai a nível oficial a um dos bispos colaboradores em Guatemala. Assim que estejam atentos nisso. E por aí vem muita gente, olha, prepare-se bem, informe-se bem, para que quando seja entrevistado, você possa responder com certeza. Porque se eu sou Jesus Cristo homem, eu não posso ficar dizendo toda a vida, sou Jesus Cristo homem. E a festa, está onde? E a festa? Tem que vir a festa. Tem que vir a execução, a aparição, o fruto da aparição. É o quê? A transformação. Se Jesus Cristo chegou, como ladrão na noite, e já o ladrão fez seu trabalho, já tem seus escolhidos por toda parte, os eleitos para esse evento, então, qual é o fruto dessa vinda? Tem que chegar um dia. Eu não posso ficar dizendo Jesus Cristo homem por 100 anos mais. Imagina? Não, chega um momento. E é agora que vem. E vamos desfrutar aqui no céu. O arrebatamento nos céus, aqui no ar. Não é um elevado lá para onde não se pode ver, não, é aqui. E todo olho verá, claro, seguro, pela internet, jornais, meios de notícias. Claro que estão vendo. Assim que chegou o momento, abençoado irmão meu, chegou o momento onde diz, porque o Senhor executará sua sentença sobre a terra em justiça e com prontidão. Assim que até o próximo calqueio. Os quero muito, os amo. Até logo.